Um pastor de ovelhas de 15 anos, descalço, com as mãos calejadas e cheirando a esterco, esse é o homem que a Bíblia chama de o maior rei que Israel já teve. E aqui está o que ninguém te conta. O próprio pai dele não achava que ele valia a pena ser apresentado a um profeta. Quando Samuel chegou em Belém, procurando o próximo rei de Israel, Jessé trouxe 7 filhos. 7. E deixou o caçula no campo cuidando de ovelhas, como se ele nem existisse. Esse garoto, rejeitado pelo próprio pai, ia se tornar o homem mais poderoso do Oriente Médio, o ancestral direto de Jesus Cristo e o autor de poemas que a humanidade repete há 3.000 anos. Mas entre aquele campo de ovelhas e o trono de Jerusalém, existe uma história tão brutal, tão cheia de sangue, traição, loucura e fé inabalável, que se fosse ficção, ninguém acreditaria. Como um adolescente sem treinamento militar mata um soldado de quase 3 metros de altura? Como um fugitivo que viveu em cavernas por anos se torna o rei mais amado da história? E como esse mesmo rei, descrito como o homem segundo o coração de Deus, comete um dos crimes mais covardes que a Bíblia registra? Vamos voltar ao começo. Estamos por volta de 1025 a.C. Israel é uma nação jovem, cercada de inimigos por todos os lados. Filisteus a oeste, moabitas a leste, amalequitas ao sul. O primeiro rei, Saul, começou bem, alto, forte, carismático. 1 Samuel diz que ele era mais alto que qualquer outro israelita, dos ombros para cima. Um líder nato. Mas Saul desobedeceu a Deus em 2 ocasiões críticas, e na segunda vez, o profeta Samuel olhou nos olhos dele e disse algo que deve ter gelado o sangue nas veias de Saul. O Senhor rasgou de ti hoje o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu, melhor do que tu. Imagine ouvir isso. Você ainda é o rei, ainda senta no trono, ainda comanda exércitos, mas Deus já escolheu seu substituto e você nem sabe quem é. Samuel recebeu uma ordem direta: vá até Belém, à casa de um homem chamado Jessé. Um dos filhos dele será o próximo rei. E aqui começa uma das cenas mais fascinantes de toda a Bíblia. Samuel chega em Belém, a cidade inteira treme. 1 Samuel 16:4. Os anciãos saem tremendo ao encontro dele e perguntam: é de paz a tua vinda? Porque quando um profeta desse calibre aparecia numa cidade pequena, podia ser bênção ou podia ser desastre. Samuel tranquiliza todo mundo e manda chamar Jessé e seus filhos para um sacrifício. Jessé traz seus 7 filhos. O primeiro a entrar é Eliabe, o mais velho, o mais imponente. Samuel olha para ele e pensa: certamente está diante do Senhor o seu ungido. E Deus responde algo que ecoa há 3.000 anos. Não olhes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Um por um, os 7 filhos passam diante de Samuel. Abinadab, não. Samá, não. 4º filho, não. 5º, 6º, 7º. 7 vezes Samuel espera a confirmação divina. 7 vezes houve silêncio. Imagine a tensão naquela sala. Jessé deve estar confuso. Samuel está inquieto. Os filhos se olham sem entender. E então Samuel faz uma pergunta que muda a história do mundo. Acabaram-se os teus filhos? É quase constrangedor. O profeta está perguntando se Jessé esqueceu de trazer algum filho. E Jessé responde, com uma casualidade que dói: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. O menor. Em hebraico, a palavra usada é Catã, o insignificante, o de menos valor. Jessé nem considerou que Davi pudesse ser relevante. E Samuel disse algo que deve ter chocado toda a família: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa até que ele chegue. O texto bíblico descreve o momento em que Davi entra. 1 Samuel. Era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Ruivo,
algo raro entre os hebreus, o que significa que ele provavelmente se destacava visualmente. Um garoto jovem, provavelmente entre 13 e 17 anos, com as roupas de trabalho do campo, cheiro de pasto, mãos calejadas de segurar cajado e funda. E Deus disse a Samuel: levanta-te e unge-o, porque este é, sem discurso, sem explicação, sem cerimônia elaborada. Este é. Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu Davi no meio dos irmãos dele. E a partir daquele dia, diz o texto, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Mas aqui está o detalhe que poucas pessoas percebem. Não aconteceu absolutamente nada em seguida. Nenhum exército apareceu, nenhum trono foi oferecido, nenhuma coroa desceu do céu. Davi foi ungido rei e voltou para cuidar de ovelhas. Imagine isso. Você acabou de receber o óleo sagrado na cabeça. O profeta mais respeitado de Israel declarou que você será o próximo rei. E no dia seguinte, você está no campo, sozinho, com as mesmas ovelhas, o mesmo sol, a mesma rotina. E aqui, a maioria das pessoas pula direto para Golias. Mas se você fizer isso, perde algo fundamental sobre quem Davi realmente era. Porque aqueles anos como pastor não foram tempo perdido. Foram o treinamento mais brutal que um futuro rei poderia receber. Pense no que significava ser pastor na Judéia do século XI a.C. Não era um trabalho romântico com ovelhas fofas em colinas verdes. A região ao redor de Belém é semiárida, colinas rochosas, ravinas profundas, grotas escuras onde predadores se escondem. Davi levava o rebanho para pastar em áreas remotas, muitas vezes dormindo ao relento por semanas. Sozinho, sem rádio, sem companhia, sem ninguém para pedir ajuda. E a Judéia daquela época tinha leões, tinha ursos. Não estamos falando de metáfora. O próprio Davi conta o que enfrentou em 1 Samuel. Quando tentam dissuadi-lo de lutar contra Golias, ele diz: teu servo guardava as ovelhas do seu pai. Quando vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía atrás dele, feria-o e livrava a ovelha da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela queixada, feria-o e o matava. Releia isso, um adolescente, agarrando um leão da mandíbula e matando, não com uma espada, não com uma lança, com as mãos e provavelmente uma faca de pastor. E ele fala disso com uma naturalidade assustadora, como quem conta que espantou um cachorro. Esse garoto não é frágil. Aqueles anos no campo forjaram um guerreiro silencioso. Alguém com reflexos rápidos, coragem irracional e uma habilidade mortal com a funda. A funda, aliás. A gente imagina aquele brinquedo de estilingue infantil. Mas a funda de um pastor israelita era uma arma militar. 2 tiras de couro com uma bolsa no meio, girada sobre a cabeça em velocidade crescente antes de soltar a pedra. Estudos de balística estimam que uma pedra de funda, lançada por alguém treinado, atingia velocidades entre 100 e 150 km por hora. O impacto de uma pedra lisa do tamanho de uma bola de tênis nessa velocidade é comparável ao de uma bala de calibre pequeno. E Davi não era um amador. Ele praticava isso todo dia, há anos, protegendo o rebanho. Se você acredita que Davi, o homem que enfrentou leões com as próprias mãos e que matava com uma funda desde criança, foi formado por Deus naquele campo para algo muito maior, comente: Deus prepara. Mas enquanto Davi crescia nos campos de Belém, algo sinistro estava acontecendo no plácio de Saul. O texto é direto e aterrorizante. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno, da parte do Senhor, o atormentava. 1 Samuel. Pense no peso disso. O espírito que saiu de Saul é o mesmo que entrou em Davi. Um recebeu, o outro perdeu. E no lugar do Espírito de Deus, Saul recebeu tormentos, crises de terror, paranoia, acessos de fúria. Os servos de Saul, vendo o rei naquele estado, sugerem algo prático.
encontrem alguém que saiba tocar harpa. A música acalmaria o espírito perturbado. E um dos servos diz, e preste atenção na descrição: eu vi um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar bem, é valente e homem de guerra, sisudo em palavras, de boa aparência, e o Senhor é com ele. 1 Samuel. Valente, homem de guerra, sisudo em palavras. Tudo isso dito sobre um adolescente que cuida de ovelhas. A reputação de Davi já tinha escapado dos campos de Belém. Então, Davi é levado ao palácio do rei. Tente imaginar essa cena. Um garoto do campo entrando pela primeira vez em uma corte real. Saul, alto, imponente, cercado de generais e conselheiros, mas com os olhos escuros de quem não dorme há semanas. E esse garoto senta, pega a harpa e toca. E alguma coisa acontece. O texto diz que Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. A música de Davi tinha poder sobre o mundo espiritual. Saul não sabia quem era aquele garoto. Não sabia que estava olhando nos olhos do homem que Deus escolheu para substituí-lo. E Davi não sabia que estava servindo o homem que passaria os próximos anos tentando matá-lo. Os dois estão na mesma sala, ligados por um destino que nenhum dos dois compreende ainda. 1 Samuel diz que Saul o amou muito, e ele se tornou seu escudeiro. Saul amou Davi. Guarde essa informação, porque o que vem depois torna isso infinitamente mais trágico. E agora, chegamos ao momento que todo mundo acha que conhece: Golias. Mas eu garanto que a história real é muito mais intensa do que aquela versão resumida que você ouviu na escola dominical. Estamos no Vale de Elá, um vale largo e raso entre duas colinas, a cerca de 25 quilômetros a sudoeste de Jerusalém. De um lado, o exército filisteu. Do outro, o exército de Israel. No meio, um ribeiro seco. E todas as manhãs, por 40 dias consecutivos, um único homem descia até o centro do vale e gritava. 40 dias. 1 Samuel registra esse número. Imagine a tortura psicológica. Cada amanhecer, o mesmo ritual, o mesmo gigante, a mesma voz trovejante ecoando pelo vale e a mesma paralisia tomando conta do exército de Israel. E que homem era esse? O texto descreve Golias com uma precisão que parece um relatório militar. 1 Samuel 17:4. Saiu um campeão do arraial dos filisteus, chamado Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. 6 côvados e 1 palmo. No sistema de medidas antigo, isso equivale a aproximadamente 2,90 metros, quase 3 metros de altura. Para ter uma referência, o jogador de basquete mais alto da história da NBA, Georg Muresan, tinha 2,31 metros e Golias era 60 centímetros mais alto que ele. Agora, olha a armadura. Uma couraça de escamas de bronze pesando 5.000 ciclos, cerca de 57 quilos. Só a couraça. Caneleiras de bronze nas pernas, um capacete de bronze. Uma lança cuja ponta de ferro pesava 6 quilos, o peso de uma bola de boliche. O texto diz que a haste da lança era como um eixo de tecelão, grossa como uma viga de madeira usada em teares industriais. E na frente dele marchava um escudeiro carregando um escudo enorme. Golias não era apenas um homem grande, era uma máquina de guerra blindada. E o desafio dele era simples e aterrorizante. 1 Samuel 17, 8, 9. Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, vós sereis nossos servos e nos servireis. Um combate singular, 1 contra 1. O vencedor leva tudo. Era uma prática comum no mundo antigo. Em vez de perder milhares de soldados numa batalha, cada lado escolhe seu campeão e o resultado do duelo decide a guerra. O problema é que Israel não tinha ninguém que chegasse perto de enfrentar aquilo. Saul, o homem mais alto de Israel, deveria ter sido o candidato óbvio. Ele era o rei.
era o guerreiro, era literalmente descrito como o mais alto da nação. Mas Saul estava paralisado de medo. E se o rei tinha medo, que esperança os soldados comuns tinham? Davi não estava no vale. Ele tinha voltado para Belém para cuidar das ovelhas. O texto esclarece isso em 1 Samuel. 3 dos seus irmãos mais velhos estavam alistados no exército de Saul. E um dia, Jessé manda Davi levar comida para os irmãos no acampamento, 10 pães, um efa de trigo tostado e 10 queijos para o comandante. Um menino de entregas. Davi chega ao vale, encontra os irmãos, e nesse exato momento, o texto é cinematográfico. Golias aparece para o desafio diário, e Davi vê aquilo pela primeira vez. Vê o gigante descendo a colina, ouve a voz dele ecoando pelo vale, e vê algo que o choca mais do que o tamanho de Golias. Vê o exército inteiro de Israel recuando. 1 Samuel. Todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temeram grandemente. Todos fugiram, tremendo. E Davi não entende. Ele começa a perguntar aos soldados ao redor: quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repare na linguagem. Davi não vê um gigante invencível. Ele vê um homem que ousou desafiar o Deus de Israel. Onde todo mundo vê uma ameaça impossível, Davi vê uma blasfêmia inaceitável. E quando Eliabe, o irmão mais velho, ouve Davi fazendo essas perguntas, ele explode. Por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço a tua presunção e a maldade do teu coração. Desceste apenas para ver a peleja. Poucas ovelhas, presunção, maldade. Esse é o irmão mais velho falando com o caçula na frente dos soldados. É humilhação pública e mostra o que a família pensava de Davi. O pirralho metido que deveria estar no campo, não no meio de guerreiros. Mas Davi não recua, ele continua perguntando, e a notícia chega até Saul. Tem um garoto que não parou de falar que quer enfrentar o filisteu. Saul manda chamá-lo. E Davi diz uma frase que deveria ter feito o rei rir: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Saul olha para Davi e diz o óbvio: tu não poderás ir contra este filisteu para pelejar com ele, pois tu és um rapaz, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. É lógica pura. Golias era um soldado profissional treinado desde jovem. Davi era um pastor adolescente. E é nesse momento que Davi conta sobre o leão e o urso, e termina com uma declaração que é o coração de tudo. O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Saul não tem opção melhor. 40 dias se passaram e ninguém se apresentou. Ele tenta pelo menos colocar sua própria armadura em Davi. Capacete de bronze, couraça, espada. Davi veste tudo, tenta andar e diz: não posso andar com isto, pois não estou acostumado. E tira tudo. Vai como é. Pastor, sem armadura, com um cajado, uma funda e 5 pedras lisas que ele escolheu cuidadosamente no ribeiro. 5 pedras, pense nisso. Por que 5 e não uma? Ele confiava em Deus, mas levou reserva. A fé de Davi não era mística, era prática. Ele não estava testando Deus. Estava se preparando como um guerreiro faz antes de qualquer combate. Cada pedra foi escolhida por tamanho, peso e superfície. Lisas, para voar reto e sem desvio. E então Davi começa a descer pelo vale em direção a Golias. Imagine essa cena do ponto de vista dos soldados israelitas na colina. Um garoto sem armadura, com um cajado na mão, caminhando sozinho em direção a uma máquina de guerra blindada de 3 metros de altura. Deve ter parecido suicídio. Golias também não acredita. Quando vê Davi se aproximando, o texto diz que o desprezou, pois era moço, ruivo e de boa aparência. E Golias grita: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E amaldiçoou Davi pelos seus deuses: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às feras do campo.
E a resposta de Davi é uma das falas mais poderosas de toda a Bíblia. Ele não grita de volta com bravata vazia. Ele faz uma declaração teológica no meio de um campo de batalha. Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens desafiado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Eu te ferirei, te cortarei a cabeça, e darei os cadáveres do exército dos filisteus às aves do céu e às feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Repare, Davi não diz talvez eu vença. Ele diz, eu te cortarei a cabeça. Tempo futuro, certeza absoluta. Ele está declarando o resultado antes da luta começar. E o motivo não é arrogância, é o que ele diz logo em seguida. Para que toda esta assembleia saiba que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, do Senhor é a guerra. Essa frase resume quem Davi era. Ele não estava provando que era corajoso, estava provando que Deus era real. O que aconteceu em seguida durou segundos. Golias avançou. Davi correu na direção dele, não fugiu, não hesitou, correu em direção ao gigante, enfiou a mão na bolsa, pegou uma pedra, colocou na funda, girou e lançou. A pedra atingiu Golias na testa, a única parte exposta entre o capacete e a proteção facial. Uma janela de talvez 10 centímetros, e a pedra não apenas acertou, ela afundou na testa dele. O texto hebraico usa a palavra tava, penetrou. O impacto foi tão violento que a pedra se cravou no osso do crânio. Golias caiu de frente com o rosto no chão, e Davi, que não tinha espada, correu até o corpo, puxou a própria espada de Golias da bainha e cortou a cabeça dele com a arma do gigante. Foi o golpe mais humilhante possível, morto pela sua própria espada, derrotado não por um guerreiro, mas por um garoto com uma pedra. E quando os filisteus viram que seu campeão estava morto e decapitado, o pânico foi total. Fugiram, e Israel avançou com um grito de guerra que deve ter sido ouvido a quilômetros. Davi voltou do vale carregando a cabeça de Golias na mão. Tente visualizar isso. Um adolescente com sangue nos braços, segurando pelos cabelos uma cabeça de quase 3 metros de altura, marchando de volta para o acampamento. Israel enlouqueceu. E nesse momento, algo que parecia impossível aconteceu. Davi deixou de ser invisível. O garoto que o pai esqueceu no campo, que os irmãos humilharam na frente dos soldados, que o rei achou jovem demais para lutar, esse garoto acabou de fazer o que nenhum general, nenhum guerreiro, nenhum rei conseguiu fazer em 40 dias. E se isso te impressionou, dá um like agora e continua assistindo. Porque o que vem depois de Golias é muito mais perigoso do que qualquer gigante. Porque aqui está o que ninguém te avisa. Matar Golias foi a parte fácil. O verdadeiro inimigo de Davi não estava no campo de batalha dos filisteus. Estava sentado no trono de Israel, assistindo tudo com olhos que lentamente foram deixando de admirar e começaram a calcular. Saul viu a multidão gritar por Davi, ouviu as mulheres cantando nas ruas. Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. E 1 Samuel 18:8 registra a reação exata. Saul ficou muito irado, pois estas palavras lhe desagradaram. Disse, 10 milhares deram a Davi e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta mais senão o reino? A partir desse dia, diz o texto, Saul tinha Davi em suspeita. Aquele mesmo rei que amou muito a Davi, que encontrava paz quando ele tocava a harpa, que o fez seu escudeiro, agora olhava para ele e via apenas uma ameaça. E o que começou como suspeita ia se transformar em perseguição, em tentativas de assassinato, em uma caçada que duraria anos e que levaria Davi aos lugares mais escuros e desesperadores que um ser humano pode conhecer. Mas essa parte da história exige fôlego, porque o que Davi enfrentou depois de Golias faz aquele vale de Elá parecer um passeio no parque. A primeira tentativa foi quase casual.
Davi estava no palácio, tocando harpa como fazia sempre que o espírito maligno atormentava Saul. A mesma cena de antes, o rei perturbado, o jovem músico trazendo alívio. Só que dessa vez, Saul tinha uma lança na mão. E sem aviso, sem provocação, o rei arremessou a lança contra Davi. 1 Samuel. Saul atirou a lança, dizendo consigo: encravarei a Davi na parede, encravar na parede. Esse é o pensamento do rei, enquanto ouvia a mesma música que costumava acalmá-lo. Davi desviou. O texto diz que se esquivou 2 vezes. 2 vezes na mesma cena. Saul errou. Pegou a lança de volta e tentou de novo. A harpa no chão. A música substituída pelo som de metal batendo na pedra. E Davi entendeu naquele instante que a sala onde ele tocava para trazer paz tinha se tornado o lugar mais perigoso de Israel. Mas Saul era astuto. Ele percebeu que matar Davi com as próprias mãos podia se tornar um problema político. O povo amava aquele garoto. Então, Saul mudou de estratégia. Se não podia matá-lo diretamente, faria com que os filisteus fizessem o trabalho. 1 Samuel diz que Saul tirou Davi da sua presença e o fez comandante de 1000 soldados. Parece uma promoção. Na verdade, era uma sentença de morte disfarçada. Saul estava colocando Davi na linha de frente das batalhas mais perigosas, esperando que uma flecha ou espada filisteia resolvesse o problema que a lança dele não conseguiu resolver. Mas aconteceu exatamente o oposto. Davi vencia, todas as vezes. O texto repete 3 vezes em poucos versículos. Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Cada vitória de Davi era uma derrota dupla para Saul, porque além de não morrer, o garoto voltava mais famoso, mais amado, mais perigoso. E então veio a armadilha mais sofisticada. Saul tinha uma filha chamada Mical, e Mical amava Davi. O texto deixa isso claro em 1 Samuel. Quando Saul soube disso, ficou satisfeito. Não porque quisesse a felicidade da filha. O texto é brutalmente honesto. Disse Saul: eu lhe a darei, para que lhe sirva de laço, e para que a mão dos filisteus seja contra ele. Ele ia usar a própria filha como isca. O plano era engenhoso. Saul mandou dizer a Davi que o preço do dote para casar com a princesa seria 100 prepúcios de filisteus. 100. Não prata, não ouro, não terras. Prepúcios. Para conseguir 100 prepúcios, Davi teria que enfrentar e matar pelo menos 100 guerreiros filisteus em combate próximo. Saul estava apostando que em algum ponto durante essas 100 lutas corpo a corpo, alguém acertaria um golpe fatal. O cálculo era simples. Quanto mais lutas, maior a probabilidade estatística de Davi morrer. Mas Davi não trouxe 100, trouxe 200, o dobro do que foi pedido. 1 Samuel registra que Davi e seus homens mataram 200 filisteus, e ele entregou os prepúcios contados na mão do rei. Tente imaginar esse momento. O garoto pastor colocando diante do rei o resultado de 200 vitórias em combate. E Saul não teve escolha. Deu Mical em casamento. A armadilha falhou. E o texto acrescenta uma frase devastadora para Saul. Viu Saul e reconheceu que o Senhor era com Davi e que sua filha Mical o amava. Então Saul temeu ainda mais a Davi e foi seu inimigo por todos os dias. Por todos os dias. Não houve reconciliação, não houve trégua. A partir dali, Saul viveu com um único objetivo secundário atrás de todos os seus deveres como rei: destruir Davi. Mas antes de falar sobre a perseguição, preciso falar sobre a amizade. Porque no meio dessa história de traição e paranoia, existe uma das relações mais intensas e leais de toda a Bíblia. E ela acontece entre Davi e a pessoa que tinha todos os motivos do mundo para odiá-lo. Jonatas, o filho de Saul, o príncipe herdeiro, o homem que deveria ser o próximo rei de Israel, até Davi aparecer. O que torna a amizade deles extraordinária é justamente isso.
Jonatas não deveria gostar de Davi. Davi era objetivamente a maior ameaça à sua herança, ao seu futuro, ao trono que seria dele por direito de nascimento. E, no entanto, o texto diz algo impressionante. 1 Samuel 18:1. A alma de Jonatas se ligou à alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Isso aconteceu no dia em que Davi voltou de matar Golias. Jonatas viu alguma coisa naquele garoto que ia além de política, além de lógica. E fez algo que tem um peso simbólico imenso. Tirou a capa que vestia e deu a Davi. E a armadura, e a espada, e o arco, e o cinto, o príncipe herdeiro dando suas insígnias reais ao filho de um fazendeiro. Era como se Jonatas estivesse dizendo: eu sei que o trono é teu e eu aceito. E Jonatas não apenas aceitou, ele protegeu Davi com a própria vida. Quando Saul finalmente declarou abertamente que queria Davi morto, foi Jonatas quem avisou. Quando Saul jurou que não mataria Davi, foi Jonatas quem negociou. E quando Saul quebrou o juramento e tentou novamente, foi Jonatas quem arquitetou um plano de fuga. A cena está em 1 Samuel 20. Davi e Jonatas combinaram um sinal. Jonatas iria sondar o pai durante um banquete e depois sairia ao campo para praticar tiro ao alvo com um menino ajudante. Se gritasse: as flechas estão para cá de ti, era seguro voltar. Se gritasse: as flechas estão para lá de ti, era a senha para fugir. No banquete, quando Saul percebeu que Davi não estava presente, perguntou a Jonatas. E Jonatas inventou uma desculpa. Saul explodiu. 1 Samuel registra uma das falas mais violentas de pai para filho em toda a Escritura. Filho de uma perversa e rebelde. Não sei eu que tens escolhido o filho de Jessé para a vergonha tua e para a vergonha da nudez de tua mãe? E então Saul arremessou a lança contra o próprio filho. A mesma lança. O mesmo gesto que havia tentado contra Davi. Agora, contra Jonatas. Naquele momento, Jonatas entendeu que não havia mais negociação. O pai dele havia enlouquecido. E no dia seguinte, Jonatas foi ao campo, atirou as flechas para longe e gritou a senha que significava: foge! E o que aconteceu depois é uma das cenas mais humanas da Bíblia. Quando o menino ajudante foi embora, Davi saiu do esconderijo. E os dois, o príncipe e o fugitivo, se abraçaram e choraram. O texto diz que Davi chorou mais do que Jonatas. Isso diz muito. Davi não estava apenas perdendo um amigo, estava perdendo a última conexão que tinha com a vida normal. A partir daquele abraço, ele seria um fugitivo. Sem casa, sem posição, sem exército, sem nada. E Jonatas disse: vai-te em paz, porquanto nós dois juramos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja entre mim e ti, e entre a minha descendência e a tua descendência para sempre, para sempre. Eles nunca mais teriam uma conversa assim. E os dois sabiam. Davi fugiu. E a fuga o levou primeiro a Nobe, onde o sacerdote Aimeleque lhe deu pão consagrado e a espada de Golias, que estava guardada ali, envolta em um pano. Mas alguém viu. Doeg, um edomita, chefe dos pastores de Saul, estava em Nobe naquele dia e guardou essa informação. Ela custaria 85 vidas depois, mas isso vem já. De Nobe, Davi fez algo desesperado. Fugiu para Gate, a cidade de Golias. Leia isso de novo. Ele fugiu para a cidade natal do gigante, cuja cabeça ele cortou. Era ou loucura ou a única opção que restava, porque ninguém imaginaria que ele iria justamente para lá. Mas os servos de Aquis, rei de Gate, o reconheceram. Não é este Davi, o rei da terra? Não é deste que cantavam: Saul feriu os seus milhares e Davi os seus 10 milhares. Davi percebeu que estava em perigo mortal. E o que ele fez é quase cômico se não fosse tão desesperador. Fingiu-se de louco. 1 Samuel diz que mudou o seu comportamento perante eles e fez-se de doido entre as suas mãos e esgravatava nas portas e deixava correr a saliva pela barba. O futuro rei de Israel.
babando na barba, arranhando portas como um animal, para sobreviver. Aquis caiu na atuação. Vocês estão vendo que este homem é louco. Por que o trouxeram a mim? Faltam-me loucos para trazerem mais este? E mandou Davi embora. A humilhação salvou a vida dele. Davi desceu então para a caverna de Adulão, um lugar árido, rochoso, no deserto da Judéia. E foi ali, naquele buraco na rocha, que algo inesperado começou a acontecer. 1 Samuel 22, 1-2. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todo homem amargurado de espírito. E ele se fez chefe deles, e eram com ele cerca de 400 homens. 400 homens, todos quebrados, endividados, oprimidos, amargos, a escória de Israel, os que não tinham nada a perder. E Davi, ele mesmo, um fugitivo sem nada, se tornou o líder deles. Não por eleição, não por nomeação, não por herança, por puro magnetismo. Algo naquele homem atraía pessoas desesperadas, e com o tempo, aqueles 400 cresceram para 600. Uma milícia de rejeitados que se tornaria o núcleo do futuro exército mais poderoso do Oriente Médio. Mas enquanto Davi reunia seus homens no deserto, Saul cometeu um ato que manchou suas mãos com sangue inocente para sempre. Doeg, o edomita, aquele que viu Davi em Nob, contou a Saul que o sacerdote Aimeleque havia ajudado o fugitivo. Saul mandou chamar Aimeleque e todos os sacerdotes de Nob. 85 homens que vestiam a estola sacerdotal se apresentaram diante do rei. E Saul os acusou de traição. Aimeleque tentou se defender. Ele nem sabia que Davi era fugitivo. Mas Saul não queria explicações. Queria sangue. 1 Samuel. Saul ordenou aos guardas: matai os sacerdotes do Senhor. Os guardas se recusaram. Soldados treinados para obedecer o rei sem questionar, olharam para aqueles sacerdotes e disseram não. Eles entendiam que existia uma linha que não podia ser cruzada. Mas Doeg não tinha essa linha. Saul se virou para o edomita e deu a ordem. E Doeg matou 85 sacerdotes num único dia. E depois foi até Nob e destruiu a cidade inteira. Homens, mulheres, crianças, bois, jumentos, ovelhas. Uma cidade sacerdotal inteira varrida do mapa porque um padre deu pão a um fugitivo faminto. Apenas um sobreviveu, Abiatar, filho de Aimeleque, que escapou e correu para se juntar a Davi no deserto. E quando Abiatar contou o que aconteceu, Davi disse: eu sabia. Naquele dia, quando Doeg estava ali, eu sabia que ele contaria a Saul. Eu sou culpado pela morte de toda a casa de teu pai. Davi carregou esse peso. Sabia que sua presença em Nob havia causado aquele massacre. E essa culpa ficou gravada nele. Os anos seguintes foram os mais brutais da vida de Davi. O deserto de Zif, o deserto de Maom, o deserto de En-Gedi. Nomes que parecem cenários de filme, mas que eram paisagens reais de pedra, calor e sede. Saul caçava Davi com 3.000 soldados escolhidos. 3.000 homens treinados perseguindo um bando de 600 fugitivos pelo deserto. Davi dormia em cavernas, mudava de posição constantemente, recebia informações de espiões e aliados locais. Era uma guerra de guerrilha antes desse conceito existir. E durante toda essa caçada, algo que define o caráter de Davi, mais do que qualquer vitória em batalha, aconteceu. Não uma vez, mas duas. A primeira foi em En-Gedi. Saul entrou em uma caverna para cobrir os pés, o eufemismo bíblico para atender necessidades fisiológicas. É quase absurdo. O rei de Israel, com 3.000 soldados lá fora, entra sozinho em uma caverna escura para usar o banheiro. E nessa caverna, escondidos no fundo, estavam Davi e seus homens. Os homens de Davi sussurraram: este é o dia que o Senhor te prometeu. Ele entregou teu inimigo nas tuas mãos. Imagine a pressão. Anos de fuga, anos dormindo em buracos, anos vendo seus homens passarem fome. E o homem responsável por tudo isso está ali, vulnerável, de costas, completamente indefeso.
uma facada, e tudo acabava. Davi se aproximou em silêncio e cortou a ponta do manto de Saul, apenas a ponta. Imediatamente depois, o texto diz, o coração de Davi o golpeou. Ele sentiu culpa por ter cortado o manto do ungido de Deus. Nem o manto ele se sentiu digno de tocar. E se levantou e disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Os homens devem ter ficado furiosos. A chance perfeita, desperdiçada. Mas Davi não via um inimigo naquela caverna. Ele via um rei ungido por Deus. E ele se recusava a tomar pela força o que Deus havia prometido dar no tempo certo. Quando Saul saiu da caverna, Davi foi atrás e gritou: meu senhor, o rei. Saul se virou, e Davi mostrou o pedaço do manto. Meu pai, vê a orla do teu manto na minha mão. Eu cortei a orla do teu manto e não te matei. Reconhece e vê que não há na minha mão nem mal nem rebeldia, e não pequei contra ti, ainda que tu andas à caça da minha vida para m'atirares. Saul olhou para aquele pedaço de tecido na mão de Davi e chorou. 1 Samuel. Saul levantou a voz e chorou, e disse: tu és mais justo do que eu. Tu me recompensaste com bem, e eu te recompensei com mal. E então Saul disse algo que congela o sangue. Agora sei que certamente serás rei, e que o reino de Israel será firme na tua mão. Ele sabia. Desde o início, ele sabia. A perseguição nunca foi porque Saul duvidava que Davi seria rei. Era justamente porque ele tinha certeza. E naquele momento de clareza, pediu apenas uma coisa: que Davi não exterminasse sua descendência quando assumisse o trono. Davi jurou, e cada um foi para o seu lado. Mas a paz não durou. Nunca durava com Saul. O ciclo recomeçaria. Lucidez temporária seguida de paranoia, seguida de mais perseguição, seguida de mais fuga. E enquanto Davi era caçado como um animal, ele escrevia os Salmos. Muitos dos poemas mais poderosos da literatura humana nasceram nessas cavernas, nesses desertos, nessas noites em que Davi não sabia se veria o sol nascer. O Salmo 57 tem uma inscrição que diz: quando fugiu de Saul para a caverna, e começa assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. À sombra das tuas asas. Escrito por um homem escondido na sombra de uma rocha, com soldados vasculhando o deserto atrás dele. O Salmo 34, escrito depois do episódio humilhante em Gate, onde fingiu loucura, diz: busquei o Senhor, e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Ele transformou a humilhação em adoração, a babação na barba em poesia. Essa é a genialidade emocional de Davi. Ele não negava a dor, não fingia força. Ele jogava a dor inteira diante de Deus e, de alguma forma, encontrava palavras que milhões de pessoas repetiriam pelos próximos 3.000 anos. Mas a perseguição cobrou seu preço. E Davi tomou uma decisão que revela o quanto ele estava exausto. 1 Samuel 27:1. Disse Davi no seu coração: algum dia perecerei nas mãos de Saul. Nada melhor para mim do que escapar para a terra dos filisteus. O homem que matou Golias, o homem que disse do Senhor é a guerra. O homem que recusou matar Saul porque confiava no tempo de Deus. Esse homem olhou ao redor e pensou: não vou sobreviver, e fugiu para o inimigo. Davi levou seus 600 homens com suas famílias e se apresentou diante de Aquis, rei de Gate, o mesmo rei que ele havia enganado fingindo loucura. Dessa vez, não estava fingindo, estava se rendendo. E Aquis, que agora via em Davi um aliado valioso contra Israel, deu a ele a cidade de Ziclag para morar. Davi viveu entre os filisteus por 1 ano e 4 meses, o ungido de Israel, morando com o inimigo.
E durante esse período, fez ataques contra povos vizinhos, Gesuritas, Gersitas, Amalequitas, mas dizia a Aquis que atacava aldeias israelitas. Mentia, sistematicamente, e matava todos nas aldeias que atacava, para que nenhuma testemunha pudesse contradizer a mentira. 1 Samuel é o versículo que quem idealiza Davi prefere não ler. Nem homem nem mulher deixava com vida Davi, para que não levassem novas a Gate. Esse era o Davi do deserto, não o garoto da harpa, não o poeta dos salmos, um guerrilheiro endurecido, fazendo o necessário para sobreviver num mundo onde cada dia podia ser o último. E então a história deu uma volta que ninguém esperava. Os filisteus se reuniram para uma batalha decisiva contra Israel. Aquis convocou Davi para marchar junto, como aliado. Davi estava prestes a ir à guerra contra o seu próprio povo, contra o exército onde seus irmãos serviam, contra Saul e Jonatas. É o ponto mais sombrio da trajetória dele. Mas os outros comandantes filisteus não confiaram em Davi e exigiram que Aquis o mandasse embora. Davi foi dispensado. E essa dispensa, que pareceu uma humilhação, foi a providência o salvando dele mesmo. Porque enquanto Davi voltava para Ziclag, os filisteus marcharam para o monte Gilboa, e lá a catástrofe aconteceu. A noite antes da batalha, Saul fez algo que mostra o tamanho do seu desespero. Ele, o rei que havia expulsado todos os médiuns e adivinhos de Israel, se disfarçou e foi até uma necromante em Endor. 1 Samuel 28, pediu que ela invocasse o espírito de Samuel, o profeta que o havia ungido, o profeta que ele havia desobedecido, o profeta que havia morrido sem jamais ter voltado a falar com ele. E Samuel apareceu. E o que disse ao rei não trouxe nenhum conforto. Por que me inquietaste, fazendo-me subir? O Senhor te entregará, a ti e a Israel, nas mãos dos filisteus. Amanhã tu e teus filhos estarão comigo. Amanhã tu e teus filhos estarão comigo. Saul caiu de comprido no chão. O corpo inteiro desabou, como se os ossos houvessem perdido a rigidez. Ele não comia há um dia e uma noite. A necromante teve que praticamente forçá-lo a comer antes que ele pudesse sair. O rei de Israel, alimentado por uma mulher que ele próprio havia criminalizado. Não existe cena mais miserável em toda a monarquia israelita, e na manhã seguinte a profecia se cumpriu ao pé da letra. O monte Gilboa. Os filisteus varreram as linhas israelitas. Os filhos de Saul caíram primeiro, Jonatas, Abinadab e Malquizua, todos mortos. Jonatas, o melhor amigo de Davi, o homem que deu suas insígnias ao filho de um fazendeiro, o homem que desafiou o próprio pai para proteger quem amava, morto numa encosta pedregosa, longe de Davi, sem despedida. Saul foi ferido pelos flecheiros, e vendo que o fim havia chegado, pediu ao escudeiro que o traspassasse com a espada para que os filisteus não o capturassem vivo. O escudeiro não teve coragem. Então Saul tomou sua própria espada e se lançou sobre ela. O primeiro rei de Israel morreu por suas próprias mãos, no topo de uma montanha que horas antes seus inimigos haviam subido. Os filisteus encontraram os corpos no dia seguinte. Cortaram a cabeça de Saul, o mesmo destino que Davi havia dado a Golias. Penduraram suas armas no templo de Astarote e pregaram seu corpo e o dos filhos nas muralhas de Bet-seã. Os homens de Jabes de Gileade, que nunca esqueceram que Saul os havia salvo dos amonitas no início do reinado, marcharam a noite inteira, retiraram os corpos da muralha, os queimaram e sepultaram os ossos debaixo de uma árvore. O último ato de lealdade a um rei que o próprio Deus havia abandonado. E Davi? Davi estava em Ziclag quando a notícia chegou. Um jovem amalequita apareceu com a coroa e o bracelete de Saul, alegando ter dado o golpe final no rei, provavelmente mentindo para ganhar recompensa. E Davi, ao invés de celebrar, rasgou suas roupas, e todos os homens com ele fizeram o mesmo. Choraram, jejuaram até o anoitecer, por Saul,
por Jonatas, pelo povo de Israel. Então Davi mandou matar o mensageiro. Como não tiveste medo de estender a mão para matar o ungido do Senhor? Mesmo na morte, Davi não permitiu que ninguém tocasse na dignidade de Saul. E depois compôs um lamento. 2 Samuel 27, o Cântico do Arco. Talvez as palavras mais dolorosas que Davi escreveu, e ele escreveu muitas palavras dolorosas. A glória de Israel foi morta sobre os teus montes, como caíram os valentes. E sobre Jonatas, especificamente algo tão cru que dói ler. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Quão amabilíssimo me eras. Mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres. Essa frase não é metáfora rebuscada. É um homem devastado que acabou de perder a pessoa mais leal que conheceu, dizendo da única forma que sabe: ninguém nunca me amou assim. Ninguém. Com Saul morto, o caminho para o trono estava aberto. Mas não foi imediato. Davi não marchou para Gibeá e se autoproclamou rei. Ele perguntou a Deus: subirei a alguma das cidades de Judá? E Deus respondeu: sobe, vai a Hebrom. E em Hebrom, a tribo de Judá, sua própria tribo, o ungiu rei. Mas apenas de Judá. O restante de Israel seguiu Isbosete, filho sobrevivente de Saul, que foi colocado no trono por Abner, o general do exército de Saul. Seguiram-se 7 anos e meio de guerra civil, 2 casas, 2 reis, um país dividido. Aos poucos, o lado de Isbosete se enfraqueceu. Abner tentou negociar uma troca de aliança, mas foi assassinado por Joabe, o sobrinho e general de Davi. Um ato que Davi condenou publicamente, mas que nunca puniu de verdade. E depois, 2 capitães de Isbosete assassinaram o próprio rei enquanto dormia. Trouxeram a cabeça a Davi, esperando recompensa, e receberam execução. Davi não queria o trono com sangue nas mãos, pelo menos não com sangue que ele tivesse ordenado. E então, 2 Samuel 5:3, todas as tribos de Israel vieram a Hebrom. E ali, diante dos anciãos, Davi foi ungido rei de todo Israel. A terceira unção. A primeira havia sido secreta, numa sala com cheiro de chifre de azeite e ovelhas. A segunda em Hebrom, sobre uma tribo. A terceira sobre uma nação. Ele tinha 30 anos. 14 anos haviam se passado desde aquele dia na casa de Jessé, quando Samuel olhou para ele e derramou óleo sobre sua cabeça. 14 anos de espera, de fuga, de cavernas, de sangue, de loucura fingida e dor real. E a primeira decisão que Davi tomou como rei de todo Israel revelou seu gênio político. Ele não ficou em Hebrom, território de Judá. Não foi para Gibeá, território de Benjamim, a tribo de Saul. Ele olhou para Jerusalém, uma cidade que não pertencia a nenhuma tribo. Uma fortaleza jebuseia, encravada numa colina rochosa, que nenhum israelita havia conseguido conquistar desde a entrada em Canaã. Os jebuseus zombaram quando viram Davi se aproximar. Não entrarás aqui, até os cegos e aleijados te repelirão. Era uma cidade considerada inexpugnável. Davi tomou-a mesmo assim. Seus homens entraram pelo canal de água, o túnel que abastecia a cidade, e a capturaram por dentro. E ali, naquele penhasco que mudaria a história do mundo, Davi estabeleceu sua capital, a cidade de Davi, Jerusalém. E Davi trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém, o objeto mais sagrado de Israel, que estava praticamente esquecido na casa de Abinadab desde que os filisteus a haviam devolvido. Davi organizou uma procissão com 30.000 homens. E quando a arca entrou na cidade, ele fez algo que escandalizou sua própria esposa. Dançou. 2 Samuel. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, cingido de uma estola sacerdotal de linho. O rei, sem manto real, sem coroa, saltando diante da arca como se fosse um levita qualquer. Mical, filha de Saul, olhou pela janela e o desprezou no coração. Depois, quando Davi voltou para casa, ela disse com veneno na voz: que bela figura fez hoje o rei de Israel,
descobrindo-se diante das servas de seus servos. Davi respondeu: Foi perante o Senhor, que me escolheu a mim antes do que a teu pai. Perante o Senhor eu me alegrarei. E o texto acrescenta seco e final: Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia de sua morte. A linhagem de Saul morreu com ela. E então veio a promessa, 2 Samuel 7. Davi, agora estabelecido em seu palácio de cedro, disse ao profeta Natã: Quero construir uma casa para Deus, um templo. A arca está numa tenda. Eu estou num palácio de cedro. Isso não está certo. Natã disse: Faz tudo o que tens no coração, porque o Senhor é contigo. Mas naquela noite, Deus falou a Natã. E a mensagem é uma das mais importantes de toda a Bíblia. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, levantarei depois de ti a tua descendência e estabelecerei o seu reino. Ele edificará uma casa ao meu nome, e eu confirmarei o trono do seu reino para sempre. Para sempre. Não seria Davi quem construiria o templo, seria seu filho. Mas o trono seria eterno. A promessa que os teólogos chamam de aliança davídica. A razão pela qual, 1000 anos depois, quando um carpinteiro de Nazaré entrou em Jerusalém montado num jumentinho, a multidão gritou: Hosana ao filho de Davi. A linhagem importava, e a linhagem começou ali, naquela noite, naquela promessa. E então veio a queda, e veio de onde Davi menos esperava, de si mesmo. 2 Samuel 11 começa com uma frase que parece inocente, mas é uma bomba. No tempo em que os reis saem à guerra, Davi enviou Joabe. No tempo em que os reis saem à guerra, e Davi ficou em Jerusalém. O guerreiro ficou em casa, e numa tarde, andando pelo terraço do palácio, viu uma mulher se banhando, Batseba, e era muito bonita, e ele a mandou buscar. E dormiu com ela. Ele era o rei, ela era esposa de Urias, o heteu, um dos guerreiros de elite de Davi, que naquele exato momento estava no campo de batalha, arriscando a vida pelo reino de Davi. Batseba engravidou. E o que Davi fez a seguir é a sequência mais fria e calculada de toda a sua vida. Primeiro, mandou chamar Urias de volta da guerra e tentou fazê-lo ir para casa dormir com a esposa, para que a gravidez parecesse legítima. Urias recusou. Dormiu na porta do palácio com os servos. Quando Davi perguntou por que, Urias respondeu: A arca, Israel e Judá estão em tendas. Meu senhor Joabe e os servos do meu senhor estão acampados ao relento. E eu iria para casa comer, beber e dormir com minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. A ironia é quase insuportável. Urias tinha mais integridade dormindo no chão do que Davi no palácio de cedro. O plano falhou, e Davi, encurralado, tomou uma decisão que destruiu para sempre qualquer ilusão de herói sem mancha. Escreveu uma carta a Joabe e mandou a carta pela mão do próprio Urias. O homem carregou sua própria sentença de morte sem saber. A carta dizia: Ponde Urias na frente da batalha mais violenta e retirai-vos dele, para que seja ferido e morra. E Joabe obedeceu, e Urias morreu. E Davi tomou Batseba por mulher, e o texto registra como um veredicto. Porém, esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Deus enviou o profeta Natã. E Natã não acusou diretamente, contou uma história. Um homem rico que tinha muitas ovelhas roubou a única cordeirinha de um homem pobre para servir a um visitante. Davi se enfureceu. Tão certo como o Senhor vive, o homem que fez isso merece morrer. E Natã disse 4 palavras que mudaram tudo. Tu és o homem, tu és o homem. Davi, o que matou Golias com uma pedra, foi derrubado com uma frase, e não se defendeu, não mandou prender o profeta, não inventou justificativas, disse 3 palavras: pequei contra o Senhor. 3 palavras, sem mas, sem porém, sem atenuantes. E Natã disse: o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás, mas a criança que nasceu de ti morrerá. E a criança adoeceu.
E Davi jejuou e orou por 7 dias deitado no chão, sem comer. Os servos tinham medo de dizer quando o menino morreu. Mas Davi viu os sussurros, entendeu? Levantou-se do chão, lavou-se, trocou de roupa, foi ao tabernáculo, adorou e depois comeu. Os servos ficaram confusos. Davi explicou: enquanto a criança vivia, jejuei e chorei porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim? Mas agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará a mim. E as consequências não pararam. Natã havia dito: a espada não se apartará da tua casa. E não se apartou. Aminon, filho de Davi, violentou Tamar, irmã de Absalão. Davi ficou furioso, mas não fez nada. Absalão esperou 2 anos e mandou matar Aminon. Depois fugiu. Depois voltou. Depois se rebelou. O filho mais bonito de Israel, o texto diz que de Absalão não havia defeito da planta do pé ao alto da cabeça, roubou o coração do povo e se autoproclamou rei em Hebron. E Davi, aos 60 anos, fez algo que ele conhecia muito bem. Fugiu, mais uma vez. Subiu o Monte das Oliveiras chorando, com a cabeça coberta e os pés descalços. O rei mais poderoso que Israel já teve, chorando descalço num monte, fugindo do próprio filho. A guerra civil que se seguiu foi breve e brutal. Joabe encurralou as tropas de Absalão na floresta de Efraim. Absalão, montado numa mula, passou debaixo de um cavalo e seus cabelos se enroscaram nos galhos. A mula seguiu adiante. Absalão ficou pendurado, vivo, entre o céu e a terra. E Joabe, ignorando a ordem expressa de Davi para poupar o filho, cravou 3 dardos no coração de Absalão. E quando a notícia chegou a Davi, o rei não celebrou a vitória. Subiu ao quarto acima da porta e chorou: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. 5 vezes ele disse meu filho. O homem que compôs os salmos mais belos da história não encontrou outras palavras. Só meu filho, repetido como quem tenta trazer alguém de volta pela força da voz. Davi reinou 40 anos, 7 em Hebron, 33 em Jerusalém. Expandiu as fronteiras de Israel do Egito ao Eufrates, o maior território que a nação já controlou. Organizou o exército, a administração, os turnos sacerdotais. Acumulou materiais para o templo que não viveria para ver construído. E no final, já velho, já fraco, deu ao filho Salomão as instruções e as plantas da construção. 1 Crônicas. Sê forte e corajoso e faz a obra. Não temas nem desanimes, pois o Senhor Deus, o meu Deus, é contigo. Ele não te deixará nem te desamparará, até que toda a obra do serviço da casa do Senhor se acabe. E Davi morreu. 1 Reis. Descansou Davi com seus pais. Foi sepultado na cidade de Davi. Uma frase curta para o fim de uma vida que não coube em nenhuma frase curta. Nasceu pastor. Morreu rei. No meio foi músico, guerreiro, fugitivo, poeta, adúltero, assassino por procuração, pai devastado, líder brilhante e homem quebrado. Tudo ao mesmo tempo. Tudo na mesma pessoa. E é exatamente isso que torna Davi a figura mais honesta de toda a Bíblia. Ele não é um herói de história infantil, não é um modelo perfeito a ser copiado. Ele é um espelho de tudo que um ser humano pode ser, do mais sublime ao mais desprezível, dentro do mesmo coração. O texto bíblico nunca escondeu os crimes de Davi. Nunca editou a cena com Batseba, nunca omitiu a carta que matou Urias, nunca suavizou o choro pelo filho rebelde. E mesmo assim, Atos registra que Deus chamou Davi de homem segundo o meu coração. Não porque Davi fosse perfeito, porque quando caía, e caiu como poucos, ele não ficava no chão inventando desculpas. Ele olhava para cima e dizia: piquei. 3.000 anos depois, em qualquer cidade do mundo, alguém está passando pela pior fase da própria vida. Alguém está fugindo. Alguém está carregando culpa.
Alguém está chorando num quarto repetindo o nome de alguém que não vai voltar. E se essa pessoa abrir o livro dos Salmos, vai encontrar as palavras de um homem que passou por tudo isso e sobreviveu. Não intacto, não ileso, mas inteiro. Essa é a verdadeira história de Davi, não a do gigante derrotado. A do homem que, mesmo destruído por dentro, ainda encontrava forças para escrever: "O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará." Se você chegou até aqui, clica no próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Eu separei ele especialmente para você.